E salve família, se liga só nas palavras do Felipe Luiz na sua coletiva de imprensa após o empate contra o Los Angeles FC no Mundial de Clubes. Primeiro, grande fase de grupos, conseguimos nosso objetivo de forma antecipada. Hoje a gente conseguiu segurar todos os jogadores que estavam com cartões ou estavam pendurados. Conseguimos dar minuto para jogadores que vinham tendo menos minutos, conseguimos dar ritmo para alguns jogadores que precisavam mais de ritmo e mesmo assim o time manteve o padrão. Fizemos um grande jogo, fizemos várias chances para fazer gol, infelizmente a bola não entrou e no final das contas um empate que a gente sai com essa força de não ter perdido, né? Porque não é a mesma coisa sair daqui com uma derrota do que com um empate. Então, estaremos aí felizes, sem nenhuma lesão e com uma grande fase de grupos. E agora pensar no Bayern, nada mais além do que o Bayern de Munique. Bom, para mim o Bayern, claro, faz parte dessa elite. É um time, um colosso, né? Um gigante europeu, time absolutamente dominante nos seus jogos, no seu campeonato nacional, e com um elenco extraordinário e com um treinador obviamente também excelente, né? Onde também nos dá muitas ideias para poder copiar e trazer para o nosso modelo também. Só que um jogo tudo pode acontecer e a forma que nós temos de jogar, nós temos de preparar os jogos, nós temos o nosso modelo de jogo, nós temos de treinar, de estudar os adversários, depois passar todo o plano para os jogadores, é sempre a mesma. Segundo o DNA do Flamengo pede, você tentar tirar a bola do adversário, propor, pressionar, depois propor jogo e ser o mais vertical possível. Isso que é o que o torcedor pede e é isso que nós vamos tentar fazer. Depende daí do adversário que a gente tenha pela frente. Sabemos da qualidade que eles têm e da forma que eles jogam. E aí, claro, com certeza, eles vão tentar fazer o jogo deles, impor o ritmo deles e nós vamos ter com certeza também as nossas chances de poder fazer a mesma coisa e no final que vença o melhor. Não, o resultado, claro que o torcedor sempre vai querer o resultado, sempre espera vitórias, né? Mas eu tenho um caminho traçado, um plano traçado para a gente chegar até essa vitória. E o resultado nós não controlamos, nós controlamos a forma que nós temos de jogar, de impor o nosso ritmo, de jogar do jeito que o Flamengo pede. E o time fez isso, o time pressionou alto, teve a bola, saiu bem da pressão, conseguiu dominar todo o território, jogar no campo do adversário, praticamente dentro da área deles. Chutamos muitas bolas no gol, perdemos várias chances, infelizmente a bola não entrou no momento que tinha que ter entrado. E assim como eu falei, o resultado a gente não controla, mas a forma sim. O Mauro César também falou sobre a atuação do rubro-negro dentro de campo e que agora vai enfrentar o poderoso Bayern de Munique nas oitavas da competição. Se liga aí. O Flamengo não jogou uma grande partida, mas merecia vencer. Gerou muito jogo, muitas situações de gol. Foram 4 bolas na trave, 4 na direção da meta do goleiro francês Lloris. Uma só entrou, chute do Wallace no final. Aliás, esse garoto foi muito elogiado pelo Felipe Luiz depois do jogo, não é para menos. Ele está amadurecendo e de repente pode ir se tornando aquela opção que o Flamengo procura no mercado. Aquele atacante que rompe linhas, que abre espaço na defesa adversária. Ele hoje abriu espaço, ele entrou pelo meio da defesa e igualou o placar. O Flamengo estava perdendo o jogo, inclusive, e não merecia. Não foi um grande jogo, eu acho meio constrangedor você empatar com o time da MLS, que é uma liga claramente recreativa, né? Os jogos são com pouca marcação, os times muito preocupados com espetáculo, com entretenimento, tentando convencer os americanos de que o soccer é um esporte legal e tal, mas nos jogos os times não são tão competitivos, né? Não tem aquela forte marcação, aquela intensidade, enfim, mas o Flamengo não conseguiu vencer. Isso acho que é um ponto negativo. Mas a atuação não foi tão ruim, pelo contrário, foi até uma atuação razoável, pecando nas finalizações, que é um velho problema dessa equipe, e com um time cheio de reservas, né? Então, vamos lá, vamos ter que relativizar um pouquinho, não dá para ser tão rigoroso assim. O Bayern nessa temporada, ele foi absoluto no campeonato alemão, mas ele perdeu 2 jogos, um para o Mainz, que foi um time ali do 6º lugar e tal, uma boa equipe, e o outro para o Bochum, que foi o Lanterna e foi rebaixado. O Bayern de Munique perdeu para o Lanterna, o campeão perdeu para o Lanterna nesse último campeonato alemão, exatamente. E já foi no segundo turno do campeonato, e não foi nem lá no comecinho não, o Bochum já estava caindo pelas tabelas ali, lutando para não cair, e derrotou o Bayern de Munique. O Borussia Dortmund não perdeu, tá? O Bayer Leverkusen eliminou o Bayern, por exemplo, da Copa da Alemanha, venceu. Na Liga dos Campeões, o Celtic empatou com o Bayern, o Feyenoord da Holanda venceu o Bayern.
A Inter de Milão venceu também e o eliminou, assim como o Barcelona também venceu. Ou seja, o Bayern de Munique é um time poderoso, mas já perdeu para gigantes europeus, times médios, times menores e times pequenos. Vocês concordam que o Flamengo tem totais condições de vencer o Bayern de Munique? Que o gigante alemão não é esse bicho papão que se falam por aí? Já deixa aí nos comentários do nosso vídeo e não esquece de seguir o nosso canal.